Muitas vezes, ou quantos de vocês já chegou e muitas vezes lhe faltou coragem, audácia de olhar e dizer, como esses homens nessa época olharam e falaram: eu não tenho prata, nem ouro, tudo que eu tenho eu te dou. São todos da igreja, amém? Então essa igreja é uma igreja avivada. Aleluia, amém? Sempre, sempre, aleluia, aleluia, glória a Deus. Um grito de lá, um grito de cá, aleluia, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra que está em Atos, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, amém? Antes de começar a ministrar, eu gostaria de compartilhar algo que há alguns dias havia queimado em meu coração e eu não sabia a direção, o que falar ou como chegar aqui. Como compartilhar com a igreja ou como expor aquilo que senti, aquilo que estava queimando em meu coração. Mas creio, em nome de Jesus, que tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu tentar expressar, antes de mais nada, Deus ministrou no meu espírito tudo aquilo que eu quero comentar, tudo aquilo que eu quero expor para a amada igreja, amém? Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém. Aleluia. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém, até aí. Pai, muito obrigada, Pai, por essa palavra, Pai. Mais uma vez, Pai, eu peço que ministre no meu coração e a igreja agora, Senhor, tudo aquilo que eu quero apresentar, aquilo que eu quero testemunhar, aquilo que eu quero expressar, Pai. Oh Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Estava meditando nessa palavra. É uma palavra conhecida, nós sabemos muito bem. Algo nos chama muito a atenção. No primeiro momento, estava um mendigo pedindo esmolas à porta do templo, de um templo chamado a Porta Formosa, não é? E entrando Pedro ali, no começo, esse começo aqui de Atos, eu estava pesquisando, e é o primeiro milagre após a descida, o manifestar do Espírito Santo na igreja. Esse foi um dos primeiros milagres, ou a primeira cura, podemos dizer assim. Quando a gente pensa, fala em Atos, o que ligeiramente vem à nossa mente é essa palavra, né? A descida do Espírito Santo, o manifestar do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então essa é a palavra que automaticamente vem no nosso coração. O cumprimento dessa promessa que já estava em Atos 2,16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Essa presença. O 17.
Acontecerá que nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Amém? O 21. Atos 2, 21. E acontecer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Esse início é o início que começa a expansão da igreja. Essa foi a primeira cura, como eu já comentei em Atos. Para anunciar o evangelho é preciso ter fé. Mas antes de entrar em tudo aquilo que eu quero compartilhar, sabe por quê, irmãos, que eu gostaria de compartilhar essa palavra? Porque algo foi queimando em meu coração. A ousadia, a audácia, a coragem, esse manifestar do Espírito Santo que estava nesses homens, esse toque, essa presença gloriosa de chegar e olhar para aquele mendigo. O Espírito Santo me tocou assim, nas pesquisas a gente vai vendo, vai olhando algumas coisas, vai entrando em nosso coração, a audácia da fé. E é isso aqui. Para anunciar o evangelho é preciso ter fé, coragem, ousadia. E no mundo hoje que vivemos, hoje anunciar essa palavra de Deus, nós temos que nos investirmos de toda a força que Deus nos dá. Essa coragem de proclamar o evangelho de Jesus, que Jesus está vivo e que Ele é nosso Senhor e nosso Rei. Os apóstolos manifestaram o reino de Deus na vida desse homem através do nome de Jesus. Embora eles ali expliquem, eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Andar não significava apenas uma cura exterior, mas também interior para aquele homem. Eles não se deixavam intimidar, fragilizar, adormecer, estremecer, nem se amedrontar. Eles queriam mais do que nunca. Eles eram movidos por uma coragem divina. Uma coragem divina. Muitas vezes em nós, eu posso falar de mim. Antes eu vou falar de mim. Muitas vezes, ou quantos de vocês já chegou e muitas vezes lhe faltou coragem, audácia de olhar e dizer, como esses homens nessa época olharam e falaram: eu não tenho prata, nem ouro, tudo que eu tenho eu te dou. Mas antes disso, eles olham e falam, quando Pedro ali e João olham para o homem, eles olham para aquele homem, o que eles perguntam? O que eles falam para esse homem? Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para a minha vida. Olhem para quem eu era. Olhem para quem eu sou. Olhem para o que Deus tem feito. Olhem para ainda o que eu creio que Deus ainda vai fazer abundantemente mais e mais e mais. Olhem para mim. Esse é o meu testemunho. Esse é o que Deus fez. Esse que Deus vai fazer. Ali falamos de cura. Falamos de um toque, uma ousadia, uma unção do Espírito Santo que já estava sobre a vida deles. Que eles já tinham ouvido e visto muitas coisas. Mas a partir daquele dia, da descida do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo naquela vida daquelas pessoas, algo mais havia sobre eles. Toda a autoridade que Jesus falou, toda a autoridade que foi me dada, Ele nos deu a nós. É tudo aquilo que hoje nós temos aprendido, nós temos ouvido, nós temos declarado e que nós temos abundantemente crescido no conhecimento de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus 29, ide. Mateus 28, 19, ide, pregai o Evangelho. E quando eu estava lendo,
essa palavra, eu comecei a meditar ali. Como diz a pastora Adriana, nessa mente santificada, eu comecei a meditar. Falei, meu Deus, coragem desses homens, chegaram, estavam cheios do Espírito Santo. É isso que o pastor sempre tem declarado sobre as nossas vidas, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É isso, não tem como nós chegarmos aqui e não falar dele. Porque o que nós temos visto, o que nós temos aprendido, o que nós temos ouvido, não é? E aí eu comecei a pensar, a ousadia, coragem, é o que às vezes me falta. É o que às vezes me falta. Ou muitas das vezes é o que me falta. Aí a pastora Adriana pregou, eu acredito que seja umas 2 ou 3 sexta-feiras atrás, né? E ela, depois ela falando aqui, e através disso começou a queimar algo no meu coração. Eu já tinha ouvido algumas coisas. A gente fica muito suscetível a tudo, é muita informação, é muito grupo, é muita mídia. Você entra, você olha, você ouve alguém comentar. Você, às vezes, você nem lê, praticamente, principalmente eu, às vezes eu nem leio. Às vezes eu só olho assim e falo, mas algo começou a queimar o meu coração desde esse dia. Por último aqui, ela começou a falar para o Lucas, vai. E mesma coisa como quando bate na bateria ali, que eles batem, parece que aquilo ali veio dentro do meu coração, com toda a força, e fez um barulho. E eu havia tido uns questionamentos comigo. Falei, Senhor, com que palavra hoje, diante de tudo isso, diante de tantas informações que estamos tendo? Eu tenho um grupo que eu participo há algum tempo, há muito tempo, e eu até agora não saí de lá, por conhecer algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas de lá, e eu não saí. É tanta informação, é tanta coisa assim, que você, é um jornalismo, de várias áreas. E comentando sobre vários desses assuntos, eu falei, meu Deus, diante de tudo esse caos, de tanto esse burburinho, de tanto um conta lá, outro conta aqui, o que está acontecendo lá. Olha, esse é o último fim dos tempos, vai acabar não sei o quê. Tudo, está destruído, o que está começando lá, vai vir para cá. E tanta informação e tanta palavra. E daí eu pensei comigo, o que vamos pregar hoje? Qual é a palavra para hoje? O que nós temos, que palavra que você vai levar diante do altar do Senhor? O que você vai falar diante de tantas pequenas informações ou palavra que está na Bíblia ali? E que você tem aprendido, nós temos conhecido. O que vamos pregar? Qual é a palavra para pregar? O que nós temos que fazer diante de tanta informação? Aí quando a pastora Adriana falou, vai, foi como se fosse bem certeiro no meu coração, ali naquele momento. Eu me lembrei com a força e a coragem assim, e aquele poder de autoridade. Ela falou, vai. Eu pensei comigo, veio no meu coração com toda a força, falou assim, ide. Qual é a palavra para hoje? Ide. Pregai o Evangelho. Ide. Pregai o Evangelho. Todos esses irmãos aqui, que a Bíblia tem descrevido, com ousadia, com coragem, com fé, com persistências, com tantas situações que eles vivenciaram no seu tempo. Qual a palavra para hoje para nós? Se eles foram, fizeram, pregaram, em meio a situações que ele era naquele tempo, qual que é a palavra para hoje, para nós? É ide. Pregai o Evangelho, não pare, veja, toque, veja, você tem aprendido, você tem ouvido, você tem presenciado, você tem visto os testemunhos, você tem visto na tua
tua vida, ou através da tua vida, no teu irmão, no teu amigo, no teu vizinho, ou alguém que alguém contou, ou aquilo que o pastor Zaor sempre testemunha aqui no altar. E eu falei, e agora, né? Então essa é a palavra. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Era tudo que eu queria saber. Vamos continuar. Ide, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Testemunho do que nós temos visto, testemunho daquilo que nós temos vivido. Então vamos continuar, porque eles não pararam, até eu chegar a essa parte. Eu falei, mas eu vou pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho, mas o que mais? E nesse tempo ali, nesse percurso, a gente começa a pensar, e a gente começa ali a brigar com a gente mesmo, a gente começa a querer dizer não vai ficar, não vai, você não vai conseguir, você não consegue, é muita coisa para fazer, foque aqui, pare, deixa para lá, desista. E eu cheguei a essa palavra, dessa cura, desse coxo. E essa ousadia começou a queimar em meu coração. E essa palavra começou a arder no meu coração. Olha só, a audácia da fé, a coragem, a ousadia da fé desses homens. Olhe para mim. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. A fé, ela implica em uma atitude contrária à dúvida. Ela está ligada à confiança, a crer naquele que é fiel para cumprir todas as coisas nas nossas vidas. Muitas coisas nós almejamos, muitas coisas nós queremos, mas nós queremos as coisas num estalar de dedo. Nós queremos as coisas agora. Muitas vezes não é aquilo que Deus quer te dar no momento, mas Ele vai te dar algo maior ainda, às vezes coisa que você não esperava. Esse homem esperava o quê? Receber uma esmola. Ele esperava receber um dinheiro, mas ele recebeu muito mais do que isso. Muito mais. Ele recebeu a cura. Essa cura, com certeza, veio ligado com a libertação, com uma coragem dele também continuar a pregar o Evangelho. Amém? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Essa ousadia tem que estar sobre nós. A mesma unção que estava sobre eles está sobre nós hoje. O Espírito Santo de Deus habita em você e em mim, habita em nós. Tudo isso é para que a gente às vezes medite, muitas vezes algumas coisas que não têm acontecido nas nossas vidas. Ou nós não temos conseguido tocar, ou nós não estamos conseguindo acessar. Mas irmão, nós não podemos parar por pequenas coisas, ou por algumas coisas que às vezes nos diminui, que nos enfraquece, ou que tira o nosso vigor, ou que tira aquilo que Deus já colocou em nós, que está em nós. Nós temos que ter a ousadia de continuar pregando o Evangelho, buscando a presença de Deus, buscando estar na presença de Deus, buscando estar em comunhão, seja nos grupos familiares, seja no culto, buscando. A gente tem aprendido a isso, a esse manifestar, essa coragem, essa ousadia de estar buscando numa só voz, num só clamor, numa só oração, uma só adoração, a estar buscando a presença de Deus. Eu acredito que ele nem imaginaria que aquele dia ele receberia muito mais do que uma esmola, mas uma cura divina. Em Atos 4:22, diz que esse homem tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, então ele estava ali, buscando algo, receber uma esmola,
recebeu um donativo, uma oferta, não sei. Mas mais de 40 anos ele estava ali. A fé de cada um desses homens, como Abraão, exemplo de fé. Os apóstolos, todos eles, cada um deles na sua particularidade, cada um deles no seu mover, a fé de continuar buscando. Até o último suspiro deles, eles continuaram e foram pregando o Evangelho. Após esse manifestar do Espírito Santo, após essa cura, nós vemos o crescimento da igreja dessa época. Nós vemos o crescimento do Evangelho, as pregações, as curas, os milagres, os prodígios. Hoje, para mim, eu não sei por cada um de vocês, muitas vezes o que me falta, é a ousadia. A ousadia que esses homens tiveram, mulheres tiveram, de falar, de pregar o Evangelho, de liberar aquilo que muitas vezes o pastor sempre tem falado para nós. Veja, se você vê aquela pessoa curada, veja ele curado. Se você tem que ver aquela situação, e você já tem que declarar no nome de Jesus que será feita. Outra coisa, a porta formosa, a porta do templo, a cura do coxo houve próximo a essa porta chamada Formosa. No primeiro momento, quando você olha, vê falar, porta formosa. Eu estava pesquisando e essa porta parece que ela era bem grande, alta, e ela era feita de bronze, então era algo bem chamativo, algo de anelar os olhos, né? Então ali ele descreve esse coxo indo ali buscar, porque muitos ricos entravam ali para ir no templo, então sempre ele era colocado ali para receber um donativo ou uma oferta. Irmão, o que você tem olhado, o que você tem enxergado, para quem você tem olhado, o que tem algo que tem desviado muitas vezes os teus olhos de visualizar aquilo que Deus quer te dar, que é sempre mais e mais e mais e mais, daquilo que muitas vezes o que você espera. Pedro e João falaram para ele, olhe para mim, eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Mas unção, o poder estava sobre aqueles homens. Levanta e anda. E isso aconteceu. A coragem, a ousadia de falar e declarar e acontecer. O Espírito Santo, antes, acredito que deve ter agitado no coração dele, porque Pedro ele para com João ali e olham para aquele homem. E algo se move neles. E eles fitando, como diz a Bíblia aqui, na minha tradução, ele fala para esse homem, olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para nós hoje no que temos. Olhe para nós hoje o que temos recebido. Olhe para nós hoje como temos crescido em graça, em conhecimento, na sabedoria, no conhecimento e declarando e observando todas as coisas que Jesus já fez há um tempo. Todas as coisas que Deus já nos deu, tudo aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Hoje é uma noite de curas e milagres. Nesse culto, sempre nós vemos o manifestar de Deus, testemunhos de vidas e todos os outros que sobem aqui no altar para contar algo, para testemunhar algo que aconteceu nas suas vidas. Muitas coisas temos para contar, muitas coisas temos para anunciar, mas antes, quando você olhar para alguém, ou você olhar para ele, você fale, olhe para mim. Esses homens, eles não tinham dinheiro também. João e Pedro, eles não tinham dinheiro. O que eles tinham? Eles tinham unção, o poder, a autoridade que Jesus já tinha delegado para a vida deles. O que Jesus já tinha dado para eles.
E eles já tinham tomado posse daquelas verdades e de tudo que eles tinham vivenciado. Eles sabiam que aquele poder emanava deles para eles tocar e liberar palavras com ousadia e coragem. Muitas vezes o que falta nas nossas vidas, a ousadia e a coragem de declarar a palavra de Deus, declarar a vida. A vida. Olhe para nós. Eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Esses dias, a gente conversando com algum irmão, um irmão lá e compartilhando algumas coisas, e ele comentando conosco também algumas coisas. Aí, no momento que ele falou, não tenho condições e está nessa situação, eu veio esse pequeno pedaço, falei para ele, falei, viu, não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, nós te damos. Nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Nós estamos aqui juntos com você. Independente do que haja, nós estaremos aqui para ajudar você. No que for possível, não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu te dou eu tenho. A fé para continuar buscando de Deus. Eu sei que no devido tempo, as coisas vão acontecer. E hoje já estamos declarando sobre a tua vida, que será feito, vai acontecer. Vai acontecer. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível nós estarmos aqui se nós não cremos em Deus. Se nós não cremos, nós não estaríamos aqui. Nós não buscaríamos. Então, porque nós estamos aqui, porque buscamos a face de Deus, é porque cremos. A fé é a base para a salvação que está em Cristo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Como cristãos, andamos por fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Muitas são as aflições dos justos, irmão. Mas o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Está muito calor aqui em cima, estou derretendo. Mas amém. Gostaria de compartilhar algo com vocês. Hoje, ou devido a muitas situações na vida da gente, do que às vezes a gente não vê, ou às vezes aquilo que às vezes nós nem esperamos. Hoje eu estava falando, até comentei com a pastora Nuzete, hoje foi assim para mim, ter a certeza se eu tinha fé mesmo, se eu estava buscando com fé naquilo que eu via, naquilo que eu estava crendo naquele exato momento. Meu filho foi fazer o teste, né, de carteira, e a hora eu nem fiquei muito próximo lá, ao Detran, onde ele ia fazer a carteira. Eu falei, eu vou ficar aqui meditando e orando, e demorou muito para ele fazer. Falei, exercitando a minha fé, trazendo a existência que ele já passou, porque assim que nós temos recebido, ele é mais que vencedor, ele é uma nova criatura, ele tem buscado, do jeito dele, a maneira dele tem buscado, ele muitas vezes não entende algumas coisas, às vezes ele retrocede um pouquinho, mas amém, ele está indo, gateando, mas eu sei que ele vai chegar na estatura que ele deve estar. E naquele momento ali, o Ian me chamando, eu falei, meu Deus, vou exercitar minha fé aqui. E ele saiu, daí eu falei, Ian, ele já fez o teste de baliza? Já terminou. Daí continuamos conversando ali, algumas outras pessoas vinham e falavam e compartilhavam. Eu já chorei com umas duas lá que tinham passado, eu já estava emocionada com elas, chorei com a outra que
que já não tinha passado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, do Ian, credo, mãe. Falei, agora eu vou chorar a hora que o Wesley, né, chegar e falar, mãe, já passei. Mas eu já cria dentro do meu coração que ele havia passado. O meu coração, o Espírito Santo já tinha quietado que ele já havia passado. Mas por um segundo, a incredulidade da gente faz com que a gente pare e não veja, às vezes, Deus agindo na vida da gente por nos mínimos detalhes. E me deu aquela angústia. Eu saí assim, como eu continuei a conversar com uma outra mulher que estava lá. Logo ele encostaram o carro, tudo. Aí ele falou, não, o instrutor deles falou, não, os dois tá ok, tá apto. Eu, glória a Deus, eu já sabia, Wesley, que você ia passar. Mas uns 15 minutos antes eu tinha falado para ele, o tempo que você fica me mandando mensagem, vai orar. Ele, para quê? Eu falei, então, já que você não quer orar, glorifique então. Então dê glória aí, que já vamos agradecer antes de você receber. Mas é assim que muitas vezes nós exercitamos a nossa fé. É aquilo que não podemos ver, mas aquilo que Deus tem infinitamente mais para nos dar, para entender, para buscar continuamente, sem retroceder, sem olhar para os lados, sem nos decepcionar com pequenas coisas, mas ali sempre buscando, assim como esses homens, que quando a gente vai olhar cada testemunho, tudo que eles passaram no seu tempo, para pregar o Evangelho, essa deve ser uma coragem para nos impulsionar a sempre estar buscando do Senhor, a não parar, a não desistir de buscar a face de Deus, a não retroceder, às vezes em algumas situações que falam, um grito mais alto nos nossos corações. Pare, retroceda, desista, não vai dar, não vai conseguir, isso é impossível. Sempre é o que vem no nosso coração e grita muito alto. A partir desse momento, quando Deus começou a ministrar esse homem curado, esse momento dele pegar e olhar, Pedro João olhar e falar para ele, olhe para mim, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para mim. Eu não tenho prato nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Receba em nome de Jesus, você está curado, você está liberto, você vai viver um novo tempo de Deus, você vai viver a vida de Deus, você vai estar buscando na casa de Deus e todos os dias na sua vida serão acrescentados infinitamente mais. É isso que nós devemos continuamente buscar e não deixar desfalecer. Não dizer que o impossível para você muitas vezes é o possível, a maioria das vezes, ou todas as vezes, o que é impossível para nós é possível para Deus. E Deus é fiel para fazer infinitamente mais tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida e através da minha vida. E isso que eu tenho acessado e continuamente eu tenho focado os meus olhos. Muitas vezes quando eu acho que eu vou parar, vou ficar em choque com alguma coisa, aquilo ali parece já ser tão pequeno para mim, que não importa mais. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão fitos naquele que é fiel para cumprir todas as coisas. Aquele que me trouxe, aquele que me chamou, aquele que me buscou, aquele que me libertou e tirou tantas coisas dos meus caminhos ruins que eu podia tropeçar. E hoje eu olho e digo, a Ele toda a honra, toda a glória. O meu foco tem que estar em Ti, Jesus. Nada além de Ti, somente a Ti. Eu só olho para você, o autor e galardador de todas as coisas. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.